Boa tarde, amigos e amigas do canal Abraços Históricos. Estamos aqui ainda nesse dia 14 de junho de 2022, um dia chuvoso, frio, um dia bom para ler um livro. Enfim, tudo mudou com a chamada da Idade Moderna. Finais de século XV, início do século XVI, segunda metade do século XVI, iniciozinho do XVII, tudo mudou, né? Vamos começar pela economia. O século XVI foi o século da mudança, é um dos séculos que mais me chama a atenção, é um dos séculos que eu percebo como professor de história que modificou todas as áreas da vida, mudou a economia, né? Nós vimos de 1000 anos medievais, 1000 anos de feudalismo, ou usando um termo mais marxista, de modo de produção feudal, onde a terra, os feudos eram as principais fontes de riqueza. Quem tinha mais terra era o nobre mais poderoso, né? Existiam os nobres, os senhores e os vassalos também eram nobres, e os servos, né, que estavam ligados à terra, não podiam se desvencilhar deles, né? Não podiam se desvencilhar, pois a eles estavam ligados com a terra, né? Ainda em finais do século XIII, século XIV, começaram a haver as modificações comerciais, intercâmbio entre as regiões europeias, intercâmbio entre os povos que existiam, né? As cruzadas, por exemplo, que é muito tida e conhecida apenas como um movimento militar religioso ocidental católico contra o Oriente, contra os infiéis, que em resumo da história eram os árabes. Pois é, essas cruzadas foram responsáveis em colocar os centros europeus em contato com o Oriente, né, e criar rotas comerciais. É com o desenvolvimento comercial que nós vamos ter a troca do mundo feudal, do feudalismo, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, para o capitalismo comercial, com o surgimento das primeiras cidades em regiões da Itália. Aliás, não existia Itália, tá? A Itália, junto com a Alemanha, vão ser os dois últimos países a se formarem. Apenas no ano de 1871, já no século XIX, é que nós vamos ter a formação da Alemanha enquanto nação, enquanto Estado, e da Itália também, no mesmo ano, né? Mas nós não vamos falar da unificação alemã nem italiana, estamos falando aqui do século XVI, do início da era moderna, né? Onde muda a economia, né? Aí a economia que era feudal, baseada na terra, baseada nos compromissos de fidelidade de vassalos para com seus senhores, de servos para com seus vassalos e vice-versa, né? Nós vamos ter essa mudança econômica devido ao comércio, nós vamos ter a introdução de algo que não existia enquanto valor pecuniário, que são as moedas de ouro, as moedas de prata, as moedas de bronze, né? Esse período é conhecido como período mercantilista. O que foi o mercantilismo? O mercantilismo necessariamente não chegou a ser um conjunto teórico, um arcabouço teórico de teoria econômica como nós entendemos hoje, como uma ciência onde preconizava determinados conceitos. O mercantilismo, na realidade, ele foi acontecendo, né? Ele foi existindo de acordo com a prática que acontecia pelo território europeu, né? Nós vamos ter um mercantilismo diferenciado na Espanha, mais ligado ao bulionismo, que era a acumulação dos metais preciosos, ouro e prata, no tesouro da nação,
né? Em Portugal nós vamos ter um mercantilismo também bulionista, mas mais ligado à expansão marítima e comercial, né? As grandes navegações. Na França, esse mercantilismo vai se chamar colbertismo. Na Inglaterra, né, na Holanda, por exemplo, né, vão cuidar mais da parte de protecionismo alfandegário. Então, em cada região, nós vamos ter nuances, nós vamos ter características diferentes, né? Mas, como característica geral, básica, o feudalismo, fonte de riqueza, a terra e todos que giravam em torno dela. Mercantilismo, principal fonte de riqueza é móvel, são os metais preciosos, é a acumulação de metais preciosos no tesouro das nações, principalmente o ouro. Né? Engraçado, estamos falando aqui de economia, de mercantilismo, né? Mas se você relacionar as teorias científicas, né? Durante o período medieval, onde predominou como fonte de riqueza e de poder econômico e político a terra e o feudo, a teoria científica predominante era o geocentrismo. Geo quer dizer terra, a terra era o centro, e economicamente era isso, né? E engraçado, quando muda a economia e passam a ser as moedas, principalmente o ouro, a fonte de riqueza principal, a fonte teórica, científica adotada foi o heliocentrismo pelo cientista Nicolau Copérnico, que elabora a teoria heliocêntrica, e pouco depois Galileu Galilei a aperfeiçoa, a complementa, depois vem Kepler, etc, etc, né? Então, como vem, tudo está muito relacionado, né? Não sei se vocês conseguiram entender esse meu raciocínio. Mudou a economia, mudou a teoria científica, de acordo com as novas relações de produção, com as novas relações comerciais. Né? Curioso isso, bastante, né? Eu pensei, isso, como eu cheguei a essa conclusão? Estudando e pensando. Não é? Mas não foram só essas modificações, todos os setores mudaram. Eu vou botar o óculos que eu penso melhor. Né? Todos os setores mudaram, por exemplo. Nas artes nós tivemos o renascimento científico e o renascimento artístico. Científico, obviamente, ligado à ciência, e o artístico ligado às artes, né? A poesia, a música, o teatro, a pintura, a escultura. Né? É a época de Miguel de Cervantes, na Espanha, é a época de Leonardo da Vinci, é a época de Rabelais, na França, é a época de muitas pessoas conhecidas na história pela importância que tiveram em deflagrar invenções, em deflagrar processos que nos levaram à abertura de novas mentalidades. Não é? Então, nós temos aqui uma época de grande mudança, que é o início da Idade Moderna, o século XVI. Nós tivemos mudanças econômicas, políticas. Não é? O poder político era da nobreza. O chamado antigo regime, ele estava dividido entre clero, nobreza e povo, né? Onde o clero, a Igreja Católica, que era a nobreza religiosa, né? E a nobreza sem toga. Né? Em verdade, quem mandava era a nobreza, o território era dividido em reinos, condados, principados. A Igreja Católica era predominante nessa época, cabia a ela a coroação dos monarcas daquela época. Né? E, enfim, quem detinha o poder político, militar e econômico era a nobreza. Né? Depois, com o desenvolvimento do comércio, com as práticas mercantilistas, surge uma nova classe chamada burguesia.
A palavra burguesia vem dos burgos. Burgos era o local, a cidade fortificada, e ali se dava o comércio. Então, o habitante do burgo, o habitante o comerciante do burgo era o burguês. O conjunto dos burgueses e dos comerciantes formaram a burguesia, classe que com o tempo se tornará hegemônica. E aí essa classe que tem poder econômico, tem poder do dinheiro, mas não tem poder político nenhum, começa a se aliar a alguns nobres descendentes de reis, ou aos próprios reis, que não tinham o poder que muitos pensam, porque o poder era fragmentado. Então, a aliança econômica da burguesia com a aliança desses reis ou descendentes de reis contra os nobres, nós vamos ter uma série de batalhas, e a recuperação do poder paulatinamente vai acontecendo, vai saindo da mão do controle dos nobres, né, para os reis, que agora, com o dinheiro, com a aliança com a burguesia, poderão contratar melhores exércitos, poderão treinar melhores exércitos, poderão pagar exércitos também, poderão fabricar armas, comprar armas, e aí impor o seu poder militar e político-administrativo aos nobres que eram os senhores feudais, e que aos poucos, isso não vai ser assim, isso vai ser ao longo de dezenas e dezenas de anos, né, vão se submetendo ao poder real, e daí acontece a formação das monarquias nacionais, né? E com a formação das monarquias nacionais no início do século XVI, segunda metade do século XVI, né, começa o absolutismo, palavra que deriva de absoluto, será o poder absoluto, total dos reis. Os reis centralizam isso. É o fim da chamada Idade Média, o início da Idade Moderna, um outro tipo de economia, um outro tipo de política centralizada. Nós vamos ter a figura do Estado moderno nacional, das monarquias modernas nacionais, onde um rei mandará na nobreza, na burguesia e no território. Nós vamos... a Europa, que era dividida em feudos, era toda fragmentada, esses feudos vão formar os estados nacionais. Os feudos da região francesa formarão a França, da região italiana a Itália, da região espanhola a Espanha, da região portuguesa Portugal, né? A primeira monarquia nacional a se formar foi a portuguesa, ainda no final do século XIV, né, com a dinastia de Avis, ou Avis, em 1386, se não me falha a memória, né? Portugal foi o primeiro país a unificar seu território. Portugal foi o primeiro país a submeter a nobreza. Portugal foi o primeiro país, em aliança com a burguesia, formar um Estado centralizado e economicamente viável, pois será a aliança Estado português, absolutista português, e a burguesia mercantil, que juntas vão promover o maior acontecimento da história até o início do século XVI, que foi a expansão marítima e comercial, as grandes navegações, a descoberta de todo o litoral africano, contornando o litoral africano, passando pelo chamado Cabo da Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas, né? Contornando o litoral africano, descendo todo o Atlântico, navegando por todo o Oceano Índico, chegando às Índias Orientais, local que comercialmente era monopolizado pelos árabes, que ganhavam muito dinheiro ali. O que vinha das Índias, né? Porcelanas, sedas, ouro,
e principalmente as especiarias, que eram temperos raríssimos, que serviam desde a conservação de carnes, alimentos, como os condimentos, o gosto na culinária, não é? Então, esse comércio era monopolizado pelos árabes, né? Vai ser quebrado essa hegemonia árabe, né, pela uma nova descoberta, que é o caminho marítimo para as Índias, onde o navegador português Vasco da Gama, contornando todo o litoral africano, dobrando o Cabo das Tormentas, que após de ser descoberto e ser rompido e ser navegado, né, passa a ter o nome de Boa Esperança. E aí eles entram num outro oceano, o Oceano Índico, chegam em Moçambique, de Moçambique chegam às Índias. Mas especificamente não vou ficar aqui falando dessa viagem, que muito me empolga, né? Mas então nós temos essas mudanças econômicas e políticas, mas não para por aí, nós vamos ter mudanças científicas, que é a mudança da teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica. Isso mudou a concepção, né? Nós vamos ter o renascimento artístico, figuras importantíssimas, né? Tem um cara aí chamado Miguel de Cervantes, que para mim é melhor que Shakespeare, né? Ele só não foi tão lido e tão famoso como Shakespeare porque é de língua espanhola, né? A obra-prima Dom Quixote, né? Que obra! Shakespeare, Rabelais, Erasmo de Roterdã, já nos Países Baixos, tantas e tantas figuras, né? O que é o renascimento científico? Eu diria assim que o grande símbolo do renascimento artístico, mas que vai se relacionar com economia, política e ciência, é aquela obra, aquele quadro, aquela tela óleo famosérrima, pintada por Da Vinci, A Última Ceia. Na Última Ceia não, oh meu Deus, não é a Última Ceia, não é a Última Ceia, é a Santa Ceia, né? Onde Jesus ceia ao lado de seus discípulos, né? É a última ceia, porque dali vem a consumação, dali vem o Calvário e vem a morte de cruz prevista, né? Mas o que representa esse quadro? Esse quadro é uma síntese de um fim de uma época e início de outra. Reparem que a concepção medieval católica de Deus é o Deus todo-poderoso lá em cima no céu, é o Deus vingador, é o Deus justiceiro, é o Deus que castiga, é o Deus que pune, é o Deus que está lá em cima enquanto nós, pobres mortais, estamos aqui embaixo, né? E esse quadro, A Última Ceia ou a Santa Ceia, né, ele mostra o contrário. Mostra que Deus, Jesus, está no meio de nós, entre nós, fazendo uma coisa comum que todos nós humanos fazemos, que é ceiar, que é comer, que é beber, que é celebrarmos a vida e a refeição, né? Perceberam a mudança de mentalidade, né? O Deus agora, ele está aqui, ele dialoga, ele é possível, ele é viável. Esse é o Deus que se inaugura com esse quadro, que se inaugura com o renascimento artístico no século XVI, não é? E nos dá uma nova visão. A nível religioso, tem um outro fato importantíssimo, que é a reforma protestante feita por Lutero, Zwinglio, Henrique VIII, Calvino. A reforma protestante por Lutero, né, dizia que bastavam as escrituras, bastava a Bíblia, né? A Igreja Católica vivia num fausto, num luxo, numa acumulação de riquezas totalmente contrária aos evangelhos, né? E a
reforma protestante vem justamente reformar isso. Essa não é a proposta de Jesus, de dinheiro, de acumulação, de riqueza, não é? Existia uma coisa que eram as indulgências. A Igreja Católica cobrava indulgência. O que era indulgência? Indulgência era um diplomazinho, né, que você ganhava, e ali estava escrito que você tinha o perdão total ou parcial dos seus pecados, de acordo com a grana que rolava, meu irmão. Se fosse muita grana, você tinha o perdão total. Se fosse uma grana não tão alta, o perdão parcial, não é? E a reforma protestante veio para lutar contra isso e outras coisas, não é? Contra a idolatria dos santos, do culto à Virgem Maria, não é? A reforma protestante, somente as escrituras bastam, são suficientes, né? Abaixo a idolatria, abaixo as indulgências, abaixo o poder papal. Não existe um homem que representa Deus aqui na terra, né? A própria ação salvífica do Cordeiro na cruz nos aponta no sentido: acabou o representante de Deus aqui na terra. O representante de Deus aqui na terra foi Jesus e agora é o Espírito Santo de Deus, não é? É aquele que nos anima e nos vivifica perante a Jesus que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é? Então, nós tivemos mudanças a nível econômico, feudalismo para capitalismo comercial, a nível político, né? Poder fragmentado dos senhores feudais para um poder centralizado dos monarcas, né? Mudanças artísticas, né? Concepções diferentes, onde a razão, o homem, aliás, o movimento precursor do renascimento artístico é o humanismo, que vai colocar o homem como figura central, protagonista da ordem divina, e não mais Deus lá em cima, né? Nós vamos ter no Renascimento o antropocentrismo, que é antro, quer dizer homem, centrismo, o centro. Nós estaremos no centro, e não é mais o teocentrismo, como era nos tempos medievais, onde havia predominância do catolicismo, não é? Era o teocentrismo, era a teoria teocêntrica. Agora é a teoria antropocêntrica no Renascimento. É o homem como centro do universo, é o homem como centro das explicações, é o uso da razão científica ou pré-científica que começava contra as explicações fenomenológicas, teológicas. Não é? A nossa cidade foi invadida e encheu pelas águas porque foi um castigo divino. Isso é uma explicação medieval, uma explicação da era moderna diria que a cidade alagou e foi invadida pelas águas devido ao grande lixo e acumulação de seres humanos, pela falta de urbanização. Né? Então nós temos o surgimento do comércio, o surgimento das cidades, o surgimento da burguesia, né? Dando lugar às corporações de ofício, às corporações dos artesãos, às rildas, aos feudos. A nível religioso, nós temos a Reforma Protestante, onde questiona o poder único da Igreja, né? Onde muita coisa vai mudar. Né? As únicas pessoas que liam, que estudavam, era o clero, era a nobreza religiosa. Né? As missas eram celebradas em latim e de costas para o público. Os livros religiosos eram escritos em grego, aramaico, sânscrito, latim, e apenas os clérigos, ou seja, os membros da Igreja Católica, tinham acesso a esse conhecimento. Né? Com o renascimento científico, vai surgir um camarada chamado Gutenberg e vai ter a invenção da imprensa, né?
da imprensa. Então, todo esse conhecimento que estavam nessas línguas começaram a ser traduzidos para as línguas nacionais, para a língua portuguesa, para a língua espanhola, para a língua alemã, para a língua inglesa, para a língua francesa, não é? Então, esses conhecimentos, e com a invenção da imprensa, né, se tornarão disponíveis, o acesso deles será mais fácil, um grande número de pessoas também. A Reforma Protestante começa a fazer seus cultos em línguas nacionais. Lutero, um dos reformadores, né, teve uma estratégia sensacional que foi o quê? Colocar temas religiosos, letras religiosas e melodias populares que eram entoadas e cantadas nas cervejarias de Bonn, na Alemanha, de Berlim, né? Então, melodias conhecidas, melodias populares, melodias do senso comum. E qual era a música que existia? Era a música sacra, era o canto gregoriano dos padres católicos, que eram cantados em latim, que existe até hoje, que é lindíssimo como obra de arte, né? Mas não eram entendidos pelo vulgo, pelo senso comum, né? Então, o século XVI, eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas, ainda seria insuficiente para falarmos das principais mudanças, das principais mudanças que houveram na época, né? Então, a chamada Idade Moderna, porque essa classificação é feita pelos profissionais da história, né, que dividiram, periodizaram a ação humana no espaço, que se chama história, né, em períodos. Nós temos a pré-história, que vai até o surgimento das grandes civilizações mesopotâmicas e egípcias. Aí termina e começa a história antiga, né, na Mesopotâmia, no Egito. Depois vem os outros povos, a Grécia, Roma, né? Aí depois vem as invasões bárbaras na Europa. Aí começa o quê? O final da Idade Antiga, o chamado início da Idade Moderna, né? As invasões bárbaras foram muito violentas, dos vikings, dos germanos, dos ostrogodos, dos visigodos, dos francos, né, que vão fragmentar toda a Europa, né? Todos fogem, e aí surgem os feudos, os reinos, e são quase 1000 anos de Idade Média sem haver poder centralizado. O rei, existem até alguns reis que mantiveram os títulos de reis, mas ele não tem mais o espaço político, geográfico e militar que ele detinha antes das invasões bárbaras que deram início ao poder, ao período medieval, chamado de Idade Média, né? Aí, novamente, passados quase 1000 anos, vem as cruzadas, ainda no final do século XIII, início do século XIV, as cruzadas, movimento católico militar responsável por combater a expansão islâmica, combater o Islã na Europa, não é? Mas trazem um grande desenvolvimento comercial, crescem as cidades, as moedas voltam a ser usadas, não é? E surge uma classe que não existia, a burguesia, não é? Que, aliada aos antigos reis, começam a recuperar seus territórios, vem a formação das monarquias nacionais, vem o absolutismo, o poder real dos reis, e com a formação das monarquias nacionais, o absolutismo, vem a expansão marítima comercial. Eu lembro que há pouquinho atrás eu falei que o primeiro país europeu que se formou foi Portugal. Isso é a razão principal para ele ter sido o pioneiro nas grandes navegações, na expansão marítima e comercial de fins do século XV, início do século XVI. Portugal
tinha a chamada Escola de Sagres, considerada os conhecimentos náuticos de então da época. A Escola de Sagres, minha gente, né? Ela é responsável pelo estudo cartográfico conhecido na época, pela construção de caravelas. Então, Portugal começa a navegar. Portugal descobre as ilhas dos Açores, as ilhas de Madeira, as ilhas de Cabo Verde, descobre Angola, desce todo o litoral, contorna o Cabo das Tormentas, chega em Moçambique, de Moçambique cruza o Oceano Índico e chega no ano de 1498 nas chamadas Índias Orientais, em Calicut, na cidade de Calicut. Mas eu quero parar por aí, porque as grandes navegações, só elas merecem, em separado, né, toda uma explicação. Com as grandes navegações, o comércio se torna internacional, porque o comércio se limitava à Europa, à Ásia. E agora ele vai ser globalizado, vai ser um comércio que vai atingir toda a África, toda a Ásia, as Américas, né? A descoberta da América Central, a descoberta da América do Sul, a descoberta da América do Norte, a nossa descoberta, né? O Brasil, é aí que entramos. No iniciozinho do século XVI, então não existia antes Brasil? Não existia. Né? Não existia, que era uma terra que viviam diversas e diversas nações indígenas. É em 1500, com a de 13 as comunidades populares quebral, que cá nos achamos na condição de Brasil. Né? Então, o século XVI foi o século da mudança, o século da inovação, né? O século que deixará o mundo como nunca antes visto. Né? O início da globalização é aí, com as grandes navegações, né? Caravelas de madeira que cruzaram os oceanos, e a primeira nação foi Portugal. Portugal, durante 50 e poucos anos, obteve a hegemonia política, econômica, mercantil do mundo. Não soube gerir, não soube gerenciar, não soube aproveitar isso e perdeu. Né? Nessa época, nesses 50 e poucos anos de hegemonia portuguesa como potência, né, a nossa língua portuguesa chegou a ser a mais falada do globo. Né? E hoje ainda ocupa um ranking honrado. A língua portuguesa hoje, em 2022, é a 6ª língua mais falada, com grandes possibilidades de se tornar a 5ª língua mais falada do mundo. Isso é muita coisa, minha gente. Mas não quero me alongar, minha proposta não é fazer vídeos longos, né? Nenhum vídeo meu deveria ultrapassar os seus 20 minutos. Né? Esse aqui já se vai com 33 minutos e 9 segundos. Nós vamos ficando por aqui, sabendo eu, como professor, que muito mais coisas teria que falar aqui, né? Falar dos artistas, falar de Cervantes, de Shakespeare, né? Muito mais coisas, de Maquiavel, né? Que é mais na área da literatura e política, né? Teríamos que falar muito mais coisas, mas vamos ficando por aqui. Aproveita aí essa oportunidade, dá uma curtida, sinaliza no sininho, né? Dá essa like aí e faz os comentários e principalmente se inscreva no canal Abraços Históricos. Buenas tardes a todos vocês.